Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos ao canal Berahot. Nós estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre um assunto que ele tem o poder de reger a nossa vida espiritual. E é importante a gente aprender sobre ele porque ele foi esquecido, principalmente quando a Igreja Católica ela toma o poder religioso do mundo. Uma das primeiras coisas que ela procura fazer é justamente batalhar em cima desse tema que nós vamos falar hoje. Então, nós vamos falar sobre o calendário bíblico. Qual é a importância de você estar conectado com o calendário bíblico? Qual é a importância de você saber por que você deve prestar atenção no calendário bíblico? E isso é um assunto muito pertinente para os nossos dias, porque nós acabamos ficando, vamos dizer assim, que desconectado daquilo que o Eterno deseja para nós, porque nós não temos o conhecimento do calendário bíblico. Então, o calendário bíblico, ele é muito importante porque ele vem marcar pontos de encontro, eu vou chamar assim, pontos de encontro entre Deus e o homem, entre Deus e os seus servos, aqueles que querem segui-lo. Existem pessoas que, essa coisa de calendário bíblico não vale de nada, não serve para nada. E tá tudo bem, se você acha que é isso mesmo, que não vale nada, é porque você não quer seguir as orientações, as diretrizes que o Eterno deu na sua palavra. A palavra de Deus, em qualquer credo que você seja vinculado, ele diz, o seu credo vai dizer que a palavra de Deus ela é regra de fé e prática. Então, muitas igrejas, muitos grupos religiosos acabam dizendo isso da boca para fora, mas na verdade elas não se aceita essa condição de que a palavra de Deus realmente ela é regra de fé e de prática. Então as pessoas vão abolindo a palavra de Deus, vão seguindo outros caminhos e aí a gente acaba se desconectando. É interessante a gente entender que o Eterno, ele é que marcou pontos. O primeiro ponto que ele vai marcar com nós é o Shabat. E o Shabat, a gente vai encontrá-lo toda semana. Em toda semana a gente tem o Shabat. E para aqueles que dizem que o Shabat é apenas para os judeus, Gênesis capítulo 2 vai dizer que Deus, naquele momento, antes de existir qualquer coisa, qualquer nação, qualquer povo, existia apenas Adão e Eva que foram criados. Naquele momento, Deus acaba dizendo que o Shabat é uma bênção. Ele vai abençoar o dia de Shabat. Mas vejam só, em Gênesis capítulo 1 e o verso 14, vai dizer assim: E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Então, a primeira menção que nós vamos ter a respeito do calendário bíblico é essa. Gênesis 1 e 14. Antes de qualquer nação, antes de qualquer povo, antes de qualquer coisa, o Eterno está dando uma diretriz. E qual é? Ele fez luminares no firmamento. Esses luminares a gente sabe que é o sol, é a lua, é as estrelas, são os astros celestes que existem. Para quê? O primeiro ponto, a primeira coisa que Deus quer fazer distinção é entre o dia e a noite. Nós sabemos que a noite ela é um período onde é propício que as criaturas das trevas prosperem nesse período. Então é por isso que os nossos sábios vão nos orientar, não ficar andando à noite. Se você não precisa sair, se você não precisa fazer algo importante, não saia, fique em casa. Por quê? Porque a noite é realmente um período que não é fácil de você estar na rua ou estar andando. Então, o primeiro ponto é esse, é para fazer uma distinção entre o dia e a noite. Não que o dia não tenha problema, não tenha perigo, também tem. O Salmo 91 vai dizer que tem
uma força, uma ação, uma mortandade, vai chamar de mortandade, que assola ao meio-dia. Mas à noite ela é muito mais propensa a esse tipo de problema, esse tipo de perigo. Então, o primeiro ponto que Deus nos diz é que ele colocou o sol, a lua e os astros celestes para primeiro fazer diferença entre o dia e a noite. Durante o dia o sol reina absoluto, você não consegue ver estrela no céu, você não consegue ver nada. Por quê? O reino do sol, ele é absoluto. Já à noite você vai ver a lua, mas você consegue ver estrelas, você consegue ver outros astros celestes. E aí a Bíblia vai dizer que sejam eles para sinais e para estações. Então, o próximo ponto dos astros celestes é que eles, além de discernir dia e noite, ele também vai servir para marcar sinais e estações. Sinais e estações. Esses sinais aqui, você vai encontrar uma palavrinha chamada signo. E tem muita... nós não vamos falar sobre isso hoje, porque é melhor falar uma outra hora sobre isso, mas aqui está embutido os signos. Não o signo do jeito que você vê aí no mundo, né? Um monte de idolatria, um monte de bobagem. Mas existem forças em cada mês. Em cada mês tem aquilo que em hebraico nós chamamos de Mazal. Isso também é uma coisa que outra hora a gente fala. Podemos até um dia falar sobre as forças de cada mês. Então, Deus colocou esses sinais, esses signos, essas coisas que vão ter influência, né? O povo mais antigo tinha a mania de, corta o cabelo em tal lua, porque se você cortar em tal lua, o cabelo cresce mais rápido. Faz tal coisa em tal lua, tal. Os antigos tinham mais sensibilidades a isso. Hoje a gente praticamente nem tem mais isso, né? Mas é importante a gente aprender sobre isso. Então, a gente está vendo que Deus deu os astros celestes para separar dia e noite, para que fossem sinais, para que fossem influências. Então, é por isso que as pessoas sempre falam, a pessoa que é de virgem, Betulá em hebraico, né? Ela tem tal tendência. Por quê? Porque ela nasceu num período em que a tendência maior é para aquela. É lógico que aquela pessoa que serve a Deus, ela não está presa a um masal, a uma influência. Mas ela precisa também aprender o que é influência e o que não é. Por quê? Porque às vezes você tem um masal, uma influência para você ser depressivo. Então o seu mês, você nasceu num período em que é muito influente essa força de você ser para baixo. Sabe aquelas pessoas que são para baixo, que são depressivas, que são não conseguem ter um up na vida, um ânimo. Então, essas pessoas, ela precisa entender, bom, meu masal é esse. Então, quando ela começar a sentir esse tipo de força atraindo ela precisa saber reagir contra isso. Como também existem aquelas pessoas que são muito extrovertidas, são muito para fora, são muito ousadas. Essa pessoa é uma pessoa que ela nasceu em um período em que essa força era maior. Outras são mais organizadas, outras são mais rancorosas. Então masal são influências que tem e que vão reger a vida das pessoas. Mas a gente não vai aprofundar nisso não. E também para estações. Então vejam, os astros celestes, eles servem também para marcar as estações. Então, por exemplo, no inverno, os dias são mais curtos. Eles acabam... Aqui no Brasil é diferente de outros lugares do mundo, onde praticamente são 2 estações, inverno e verão. Mas aqui no Brasil, por exemplo, quando está mais próximo, quando está no inverno e mais próximo do inverno, os dias são
menores. Então, escurece mais cedo e vai clarear o dia mais tarde. Quando é verão, 5 da manhã, o solzão já está estralando na nossa porta. E às vezes ele vai até 7, 8 horas da noite. Então, os dias do verão são maiores. Então, os astros celestes, eles foram dados pelo Eterno para marcar as estações. Então, a gente precisa também compreender isso, né? A gente precisa entender que, peraí, na época da lua cheia, a maré é de uma forma. Na época da lua minguante, da lua crescente, a maré age de outra forma. Então isso tudo são coisas que o Eterno colocou para que nós possamos ver, para que nós possamos identificar, para que nós possamos saber agir de acordo com essas situações. Para dias, ainda Gênesis 1:14, para dias e anos. Então o Eterno colocou tudo isso, estações para marcar dia e noite, para marcar as estações, para marcar tudo isso como o quê? Como um ponto da gente entender. Quando é dia, quando é noite, qual é o masal, por isso que a gente precisa estudar a Bíblia para entender. Por que Jacó teve 12 filhos? E os 12 filhos estão correlacionados aos 12 meses que o Eterno determinou na Bíblia. Então, tudo isso são forças que a gente precisa entender legal. E para isso, a gente vai prestar atenção nos astros celestes para nós entendermos. Então, Salmo 104:19, o salmista vai dizer: foi ele quem fez a lua para marcar as estações, e o sol conhece o seu ocaso. Então, o Eterno colocou tudo isso para nós conseguirmos entender. Yeshua, certa feita, ele fala assim: olha, vocês, quando vê o céu de tal forma, vocês dizem, vai chover. Mas vocês não conhecem os tempos designados por Deus, né? Então, o primeiro ponto é esse. Os astros celestes vão marcar essas coisas, dia e noite, signos, estações e anos. Então, meses e anos, né? No calendário bíblico, a gente vai sempre usar a questão da lua. A lua vai ser um fator determinante para o calendário bíblico. Em Êxodo, e aqui a gente vai começar a ver qual é a importância de entendermos o calendário bíblico. Êxodo 12:2, o Eterno fala assim: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, o Eterno está colocando aqui para nós o quê? Ele está colocando aqui para nós qual é o primeiro do ano. Só que no calendário civil judaico, esse é o 7º mês. É o mês que nós estamos para entrar agora, para nós começarmos a vivenciá-lo. E por que isso é importante? Porque o Eterno vai dizer que religiosamente nós vamos ter: esse será para vós o princípio dos meses. Desculpe, só deixa eu voltar aqui um pouquinho. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, o mês biblicamente ele é chamado de Nissan e de Abib, mas ou Abib ou Nissan, mas a gente fala mais Nissan porque é o mês muito importante. E por que é o mês importante? Porque é o mês que nós celebramos Pêssar. E mais para frente, quando a gente falar a respeito do calendário gregoriano, do calendário que a Igreja Católica determinou, nós vamos ver as desconexões que vão existir. E por que essas desconexões são importantes para nós evitá-las? Porque esses pontos na história vai desconectar-nos do propósito que o Eterno determinou. Então, este vos será o primeiro dos meses do ano, que é o 7º mês. E é o mês que marca a saída do povo de Deus do Egito. É o mês que marca que o povo saiu, largou, deixou a vida de escravidão. E isso é tão importante porque quando Deus vai determinar
os 10 mandamentos, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, eu sou o Senhor vosso Deus. Por que que eu sou o Senhor vosso Deus? Porque eu vos tirei da terra do Egito. Então, o fato do Eterno ter nos tirado da terra do Egito é isso que torna ele o nosso Deus. Então, nós muitas vezes vemos pessoas que não querem ter contato com o povo de Israel, apesar de Paulo falar que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, pessoas que não querem ter contato com o calendário bíblico, as coisas que são determinadas pela Bíblia, porque diz que isso é coisa para judeu, mas a gente pode entender o seguinte, o Eterno só é Deus de quem ele resgatou do Egito. Então, se você não quiser ser resgatado do Egito, fique esperto. Por quê? Porque você vai ter um problema sério. Deus não será o vosso Deus. Ele não será o vosso Deus porque ele não te resgatou do Egito. Então, ele é o Deus do povo de Israel porque ele tirou o povo do Egito. E aí, quando que ele tirou o povo do Egito? Nesse mês, no mês de Nissan. E aí, no 14º dia à noite, nós temos aquilo que é chamado de Seder de Pêssar. Isso é uma coisa que nós vamos falar mais para frente, sobre o Pêssar, sobre o Seder de Pêssar, sobre o Seder que Yeshua celebrou antes de ir para o jardim do Getsemane e ser preso e ser morto. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Mas agora eu quero mostrar para vocês que o Eterno pediu que o mês de Nissan seja o principal dos meses. Por quê? Porque nesse mês ele nos libertou do Egito. E o Eterno está querendo, através disso, através de dizer que nos libertou do Egito, ele está querendo dizer para nós o seguinte, olha, celebrem todo ano a vossa comemoração de serem livres. Cada ano que passa, celebrem que vocês deixaram o Egito. Agora, ele pede para que esse seja o principal dos meses para nós. Que seja o mês importantíssimo para nós. E aqui vamos falar um pouquinho sobre a primeira desconexão. Por quê? Porque no calendário gregoriano, no calendário que a Igreja Católica colocou para você seguir, qual é o mês que é considerado o principal mês do ano? É o mês de janeiro. É o mês da renovação. É o mês onde a gente renova as nossas promessas. É o mês onde a gente fala, esse ano eu vou emagrecer. É o mês onde a gente fala, esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou sair do aluguel. Esse ano eu vou, esse ano eu vou, esse ano eu vou. E quando chega no fim de janeiro, 99% das promessas já foram pro vinagre. Então, o Eterno pediu que o mês de Nissan, o mês que marca a nossa saída da terra do Egito, seja o principal dos meses. Seja o mês que o Eterno vai determinar que é o mais importante para a nossa vida. É o mês que uma força de libertação. Lembra que eu falei que os astros celestes foram dados como sinais, signo, masal? Então, o mês de Nissan é um mês que está atrelado à libertação. É um mês que está com uma força positiva para você mudar a sua vida. Mas você aprendeu na Igreja Católica e nas filhas dela também que o principal dos meses é janeiro. É você sair de 31 de dezembro para 1º de janeiro vestindo branco para trazer paz, usando o amarelo para trazer dinheiro, usando o vermelho para trazer amor, não sei o que, pulando 7 ondas, entregando sacrifício para entidades. Foi isso que você aprendeu. Mas quando você vai para a Bíblia vai dizer assim, você precisa pegar o 7º mês e transformá-lo no mês principal da sua vida. No mês em que você vai ser livre, que você vai celebrar a sua liberdade. Então, nesse mês, o Eterno pediu que ele fosse o principal dos meses. E por quê? Porque foi nesse mês que nós fomos libertos. Então, Êxodo, ainda no livro de Êxodo 13:4, vai dizer, hoje é um dia de primavera, no mês de Nissan, Abib, e estáis abandonando as terras do Egito.
Então, o Eterno está dizendo aqui que nesse mês, no mês de Nissan, nós vamos estar abandonando as terras do Egito. E isso deve ser uma palavra que deve gerar em nós uma fé de que aquela prisão invisível que nós estamos amarrados, que nós estamos presos, que nós não conseguimos se libertar, que nós não conseguimos sair, que nós não conseguimos nada, essa cadeia, ela vai cair por terra no mês de Nissan. Mas aí no mês de Nissan nós vamos ter um grande problema. Não perca, as próximas aulas eu vou falar sobre os mandamentos, sobre como realmente você pode fazer, celebrar Pêssar. Mas pare para pensar o seguinte, no mês 7º, que é o mês de Nissan, é o mês em que há uma força, há uma influência. Mas o principal dia do mês de Nissan, que é o dia 14 do mês de Nissan, é o dia em que no pôr do sol do dia 14, nós vamos ver que nós vamos celebrar Pêssar, nós vamos ver que esse dia ele é desconectado da igreja. Então, no dia em que o povo de Israel viu a 10ª praga sendo colocada sobre a terra do Egito, no 10º mês, no 7º mês, no 14º dia, quando o povo de Israel pôde ouvir da boca do faraó, saiam da minha terra, saiam do meu país. Nesse dia, que é um dia extremamente voltado para uma libertação verdadeira, a igreja evangélica, a igreja católica, ela se desconecta, porque ela não comemora a Páscoa no dia 14 de Nissan. Então a Páscoa no calendário gregoriano, ela sempre vai acontecer um problema sério. Qual é? A gente sempre vai ver que a Páscoa, ela vai cair numa data em que ela não bate nunca com a data bíblica. E quando você vai comemorar a Páscoa na igreja cristã, e quando eu falo igreja cristã, eu estou falando da igreja católica, que também é cristã, não esqueçam disso, e de todas as igrejas protestantes. Ela vai sempre... Para pensar o seguinte, você acha Yeshua morreu na véspera da Páscoa? Quando a Bíblia diz lá que tinham que tirar os ladrões da cruz porque ia ser Shabat, não era o Shabat do dia, o 7º dia da semana. O Shabat que eles estão se relacionando lá é o dia da festa de Pêssar. Porque aquele dia, quando virasse o dia, começava a festa de Pêssar. Então, quando eles dizem, olha, não podem ficar os corpos na cruz porque já vai ser Shabat, aquele Shabat na verdade é o dia de Pêssar. Então, o Pêssar, que é tratado na Bíblia como também um Shabat, não só ele, mas todas as festas bíblicas, elas são chamadas de Shabat, Shabatot, né? O plural de Shabat. Então, o que acontece? Quando a gente vê a igreja cristã comemorando a Páscoa, todo ano Yeshua morre na sexta-feira. Vocês acham que a data que Yeshua morreu, dia 13 de Nissan, todo ano cai na sexta-feira? Não. Mas por que cai na sexta-feira? Porque a igreja católica usa o solstício do primeiro semestre como marca. E o que marcava o solstício do primeiro semestre? A festa de Cardevale, que vale a carne, que para nós hoje é traduzido como carnaval. Então a igreja católica e as protestantes seguiram a ideia da igreja católica. O que elas fizeram? Elas pegaram e colocaram a festa marcando a partir do carnaval. E qual era a tradição no carnaval? No carnaval você podia fazer o que você quisesse. Porque aí depois do carnaval você ia entrar na quaresma. E o que era a quaresma? A quaresma era um período de penitência. Era um período
em que você iria redimir-se dos seus pecados. Você fazia uma penitência para você poder pagar os pecados que você cometeu no carnaval. Aí nesse período não se come carne. Por quê? Porque você usou tanto prazer no carnaval que você agora vai angustiar o seu corpo e a sua alma. E aí você vai ter um monte de restrições, um monte de coisas, até a sexta-feira, que é a chamada Sexta-feira da Paixão. Então, veja que cada ano a Páscoa cai numa data diferente no calendário gregoriano. E todas essas datas, elas são importantes porque elas são marcadas através da festa do carnaval. Então o carnaval rege uma festa espiritual lá na frente. Quando você comemora a Páscoa no calendário gregoriano, você está dizendo que você está sim se fixando espiritualmente com a festa do carnaval. Mesmo que você odeie ver o desfile da escola de samba na TV, mesmo que você não vá pro bloquinho, mesmo que você passe o carnaval no retiro, orando, fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mesmo com isso, você está conectado ao carnaval, porque a tua Páscoa com chocolate, que não tem nada a ver com o Pêssar original. A tua Páscoa está conectada com o carnaval. Então a gente precisa entender isso do calendário bíblico. Por quê? Porque no calendário bíblico você vai estar realmente no dia que o Eterno mandou você fazer. Então quando você diz que cumpre a festa de Pêssar na igreja, você está na data errada. Você está no masal errado. Você está na influência errada. Por quê? Porque a tua influência é no calendário gregoriano. E o calendário gregoriano, ele já te enganou uma vez, quando ele disse que janeiro é o principal dos meses, é o mês da renovação, agora nós vamos, agora vai mudar tudo. Não muda nada. Por quê? Porque você está desconectado daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Agora, quando você conhece o calendário bíblico, aí você vai cumprir a Páscoa, você vai celebrar o Pêssar no dia 14 de Nissan, no dia que o Eterno mandou. Então, é mais ou menos assim. O Eterno, ele é o nosso rei, ele é o rei do mundo. Ele é o comandante do mundo. E sabe o que acontece? Ele é o Melech Haolam, o rei do mundo. Sabe o que acontece? O Eterno, ele chega e ele fala o seguinte: olha, eu preciso ser fiel à minha palavra. Então, tal dia eu vou me encontrar com o meu povo. Dia 14 de Nissan. E aí você chega lá alguns dias depois e você vai ter problema com isso. Então, eu quero trazer para você isso porque você precisa celebrar Pêssar primeiro, na data certa. Você precisa entender, Yeshua morreu nesse dia, na data certa. Não é todo ano a mesma sexta-feira. Não é todo ano a Páscoa no domingo. Ah, não, mas a gente comemora a Páscoa no domingo porque foi o dia que Yeshua ressuscitou. Eu não quero te decepcionar, mas eu queria te dizer que ele não ressuscitou no domingo. No calendário gregoriano, Yeshua ressuscitou no Shabat, no sábado. Ah, por que você sabe disso? Porque, olha que engraçado. A Bíblia diz que quando Yeshua estava na cruz, presta atenção, falaram, olha, chegaram para Pilatos e disseram assim, Pilatos, precisa tirar o corpo dos bandidos lá e de Jesus da cruz, porque vai começar o Shabat. Então, tá bom. Então, o Pilatos dá a ordem que retirem o corpo da cruz. Então, tirou porque vai começar o Shabat. Mas a Bíblia vai dizer que as mulheres foram no primeiro dia da semana. Então, se Yeshua morreu na véspera do Shabat e as mulheres foram no primeiro dia da semana, peraí, então Yeshua é mentiroso. Por que ele é mentiroso? Porque ele falou que ia ficar 3 dias.
o Filho do Homem não vos dará um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará no seio da terra. Então, se as mulheres foram nas primeiras horas do primeiro dia, e você entende de calendário bíblico, as mulheres foram logo após o pôr do sol para o sepulcro de Yeshua. Então, se elas foram nos primeiros dias, após o Shabat, porque no Shabat ela não podia ir. Elas não iam transgredir o Shabat indo no túmulo, porque elas esperaram acabar o Shabat e aí elas foram para o túmulo. Então, vamos fazer a conta. Elas foram no sábado, depois das 6 da tarde, depois das 7 da noite. Elas foram para o sepulcro. Então, se Yeshua não mentiu, a gente vai ter que contar assim, quando eles chegaram lá no sepulcro, nas primeiras horas do primeiro dia, ele já estava ressuscitado. Então ele ressuscitou antes de acabar o Shabat. Então ele acabou. Se ele morreu às 3 da tarde, então ele ressuscitou às 3 da tarde do Shabat. Então ele passou 3 da tarde do Shabat é o terceiro dia, 3 da tarde da sexta é o segundo dia, 3 da tarde da quinta é o primeiro dia, então ele morreu na quarta-feira às 3 da tarde. E aí, você precisa entender isso, porque senão você não entende os acontecimentos. Senão, quantas vezes você já não viu o pastor se enrolar, dizendo que Yeshua tinha que ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, porque ele profetizou isso, e ele, mas ele morreu na sexta, aí ele ficou a sexta. Não é um dia, irmão. Um dia vai ser no sábado. Não, ele ficou a sexta, ele ficou o sábado, ele ficou um pedaço do domingo. Não. Nos primeiros momentos do domingo, quando as mulheres foram lá, ele já tinha ressuscitado. Então, é por isso que você precisa aprender sobre o calendário bíblico. É por isso que você precisa aprender sobre como contar os tempos na Bíblia. Então, o mês de Nissan deve ser o nosso principal mês, porque é o mês da nossa libertação. É o mês em que a gente pode cantar o hino da vitória. Levítico 23:5 vai dizer: a Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 15º dia do primeiro mês do ano. Então ele é chamado, mesmo sendo no calendário civil o 7º mês, ele vai ser considerado o primeiro mês do ano, porque ele vai ser o principal dos meses para nós, porque é o mês que marca a nossa saída do Egito. Ainda em Deuteronômio 16:1, olha só que interessante. A Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 15º dia do primeiro mês do ano, é que você... Então, tem uma data específica, querido. E como o calendário bíblico ele não segue o calendário gregoriano, porque qual é o grande segredo disso tudo? A Igreja Católica quis te desconectar da Bíblia. A Igreja Católica não gosta de Bíblia. A Igreja Católica, ela odeia a Bíblia, ela não obedece a Bíblia, ela não quer saber de Bíblia. Ela diz que quem quer obedecer a Bíblia vai ser protestante. E o protestante, ele pensa que cumpre Bíblia, mas ele não obedece a Bíblia. Sabe por que ele não obedece a Bíblia? Porque ele está desconectado, porque ele seguiu a doutrina da Igreja Católica. Lutero e os reformadores não mudaram nada em relação a isso. Então você precisa voltar para o calendário bíblico para que você possa realmente comemorar as coisas na data certa e fazer aquilo que o Eterno determinou para que você faça. Então, Deuteronômio 16:1 vai dizer: guarda o mês de Abib e celebra Nissan e celebra o Pêssar, a Páscoa do Eterno, o teu Deus, porquanto foi numa noite do mês de Nissan que o Eterno, teu Deus, te libertou e te fez sair do Egito. Essa é a principal causa que nós temos que celebrar o Pêssar. Ah, mas nós celebramos... Está celebrando errado. Yeshua ressuscitou naquele ano lá nas primeiras horas, que ainda era Shabat no calendário gregoriano, ainda era sábado no calendário gregoriano, mas nós não celebramos a sua ressurreição.
Nós continuamos celebrando a libertação do Egito. E mais para frente eu vou explicar por que nós não celebramos a ressurreição dele. Levítico 25:9 vai dizer, então no 10º dia do 7º mês, e aqui é um terceiro ponto de encontro que o Eterno marca com nós no calendário bíblico. Ele vai dizer, então, no 10º dia do 7º mês, fareis soar fortemente a trombeta da expiação. Fareis soar a trombeta por toda a vossa terra. Então, aqui, o Eterno está determinando o que nós vamos chamar, que aqui o 7º mês, ele está contando o 7º mês a partir de Nissan. E esse 7º mês vai ser o mês de Tishrei. No primeiro dia do mês que a gente fala sobre o Rosh Hashanah, e nesse dia é tocado o shofar. O Eterno vai determinar, números 10 e 10, nos vossos dias de festas, nas solenidades fixas e no primeiro dia do mês. Veja quando que se deve tocar o shofar. Nos dias de festas, nas solenidades fixas e no primeiro dia do mês. Devereis igualmente tocar tais cornetas por ocasião dos vossos holocaustos, das vossas ofertas de comunhão e paz, e elas vos servirão de memorial em vosso benefício diante do Eterno. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, veja que o Eterno, alguns dizem, não pode tocar shofar, que isso aí é coisa de judeu. Olha, a Bíblia está mandando. Nos dias de festa, nas solenidades fixas, nas solenidades fixas e no primeiro dia do mês devereis igualmente tocar cornetas. Agora, veja que interessante, em Daniel 7:25, Daniel faz uma profecia. Ele diz, proferirá palavras contra o Altíssimo, consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos, a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metades de um tempo. Então, nós vamos ver o seguinte, amados. Aqui alguns teólogos protestantes vão dizer que é a grande tribulação e tal. Nós temos uma outra linha que podemos também interpretar dessa forma, porque veja que Daniel fala um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, proferirá palavras contra o Altíssimo. A Igreja Católica, será que ela profere palavras contra o Altíssimo? Quando ela diz que, quando a palavra do Altíssimo diz que não é para ter imagens, e ela diz, não, a gente vai ter imagem, a gente pode ter imagem porque a gente venera a imagem. Será que ela está falando alguma coisa contra o Altíssimo? Quando o Altíssimo manda você guardar o Shabat, e a Igreja Católica manda guardar o domingo, você acha que ela está falando alguma palavra contra o Altíssimo? Quando a Igreja Católica diz que as festas foram abolidas, e o Eterno diz que as festas vão ser comemoradas por um estatuto perpétuo, você acha que ela está falando coisas contra o Altíssimo? E quando diz que ela cuidará em mudar os tempos, ela mudou os meses, ela mudou as datas, ela mudou as coisas. E diz que vai mudar a lei. E ela mudou a lei. Né? Um papa que morreu há pouco tempo aí estava doido até para fazer pessoas do mesmo sexo se casarem. Então a gente precisa ir vendo. E ela mudou, um monte de lei ela mudou. Não, a Bíblia fala para não comer porco. Mas eu falo que você pode comer porco. E aí você está sob o domínio do Papa, obedecendo aquilo que o Papa falou. E ela diz, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo. Então, a Igreja Católica, ela está reinando absoluta. Já há mais de 2000 anos. Mais de 2000 não, porque ela fixou-se mesmo depois do ano 100, então ela ainda não tem 2000 anos. Mas ela tem um tempo, tempos e metade de um tempo. Será que não está chegando a hora daquela profecia de Apocalipse se cumprir? E ela cair, e ela ser destruída? Então, eu quero que você entenda isso. Você precisa aprender sobre o calendário bíblico. Curta esse vídeo,
compartilhe com seus amigos, comente. Você sabia essas coisas sobre o calendário bíblico? Você sabia que você está desconectado se você não entende de calendário bíblico? Você sabia que o Eterno determinou datas para que você pudesse fazer as coisas corretamente? Eu espero você no nosso próximo vídeo do canal Berahot. Que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.